Bom, nesse vídeo eu vou dar um enfoque na parte de alongamento através de alavanca. Esse paciente ele tem um encurtamento bem importante de cadeia posterior. Então já não tem que ser feito um trabalho mais lá no tornozelo. O que eu estou fazendo aqui? No caso é um alongamento do músculo sóleo. O sóleo ele é alongado com o joelho dobrado. Então, os gastrocnêmios se alongam com o joelho esticado. Então são três músculos bem distintos que tem que dar. Então, voltando, é feito um trabalho com alavanca e logo juntamente feito um trabalho de alongamento de 3S, ou seja, contrai, relaxa, contrai, que através da contração máxima da musculatura, após 6 segundos de contração, a musculatura tende a ter um relaxamento maior. Vou fazendo um trabalho de alongamento de cadeia posterior, de isquiotibiais, pegando um pouco até de quadrado lombar e tronco inferior. Esse paciente ele está com 9 meses de lesão, sendo que as amplitudes de movimentos estão quase preservadas, ou seja, o rapaz tem o encurtamento, o joelho também, a amplitude do joelho seria de 145 graus. Aqui a gente pode ver que tem 90 graus. Isso também limita toda a parte do tornozelo. Aqui está sendo feito um trabalho de estimulação através com o exercício resistido de rotador interno. Acaba por estimulação, estimula os reversores e toda a cadeia extensora do tornozelo. Eu estou explicando porque aqui está sendo encoberto. Novamente aplicada a técnica de 3S, que é o contrai, relaxa, contrai, que através da contração, após 6 segundos o paciente relaxa, o terapeuta faz o alongamento até o extremo, solicita de novo a contração de 6 segundos, após mais um alongamento, tenta a cada relaxamento aumenta mais a amplitude, sem ceder. Ou seja, o que seria esse exercício? Seria botando visualmente, seria um cachorro fazendo xixi no poste, que seria uma rotação interna de quadril, flexão de quadril com rotação interna, com exercício resistido, acaba estimulando toda a cadeira extensora lá dos tibulares. Todos esses exercícios estão sendo feitos contra a gravidade. Também é toda uma modificação do movimento. Ou seja, sem a gravidade estar atuando, o movimento tem uma outra dimensão. Com a gravidade atuando, tem outra também dimensão. O paciente já no caso, ele já está extenuado, já está cansado. Tá? Mas vários autores defendem a tese que levando o paciente à extenuação de uma fadiga muscular, aumenta todo um quadro de estimulação. Já que o paciente está cansado das musculaturas, então eu dou um outro enfoque. Digamos, o paciente tem um biotipo muscular, eu posso também associar outras musculaturas para poder irradiar. Ou seja, o que eu estou explicando para ele aqui? Ó? Fazendo um abdominal em rotação, juntamente com o membro inferior, com o xixi no poste. Então, ó, uma rotação de abdominal, um transverso de abdominal com o membro inferior com orientação, ou seja, a cadeia anterior toda de tronco irradia para membro inferior de musculaturas maiores para menores. Então, o que eu estou explicando? Eu preciso que o paciente entenda o que eu quero e para que eu quero isso. O fisioterapeuta ele tem que mostrar para o paciente o porquê que ele está fazendo aquele exercício. Se ele não, o porquê, na maioria das vezes a gente tenta mostrar de uma maneira lúdica que o paciente entenda que tem que ser feito daquela maneira, que se ele não fizer, ele não vai ter uma recuperação adequada. Então, isso é uma técnica de FNP,
facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é, então isso é uma facilitação combinada, é uma diagonal combinada de tronco que, associada a membro inferior, acaba dando a irradiação, tá? Então, isso é bom fazer quando o paciente está bem relaxado, já no início de atendimento, porque o paciente já não tem mais força, ele está cansado já. Então tem que ser levado, está entendendo, não está entendendo, está sentindo, estou sentindo, mas aonde? Embaixo, em cima, do lado? Aonde tu está sentindo? O que tu estás sentindo? Se tu não está sentindo, eu te explico de novo o que tem que sentir. Se não está sentindo, tu explica que não está sentindo. Segundo Caput, nas diagonais primitivas, que seria os movimentos que não são funcionais. Esse movimento não é funcional, a pessoa nunca vai fazer esse movimento. Esse movimento não é funcional. Então se chama diagonal primitiva. Outra coisa que eu priorizo, o feedback visual. O que é o feedback visual? O paciente tem que olhar para o pé, ele tem que ficar aplicado no exercício, ele tem que estar concentrado no exercício. Não adianta, é que nem, eu vou dar um exemplo, tu ir para uma academia, está fazendo os exercícios, está preocupado com a dança, está preocupado com os outros, tu tem que estar olhando para o teu pé. O feedback visual, ou seja, o olhar indica, o olhar orienta e o cérebro responde. Eu tento sempre deixar claro para o paciente que, com a ajuda dele, mas o paciente tem que se dedicar ao máximo na janela de plasticidade. Após esse tempo, por vivência prática, o paciente, o caso, fica estagnado. Então, vamos voltar para um caso que seja estagnado, já que já está, por a parte médica, já está dito como concretizada a lesão. Então, o paciente tem que manter as amplitudes de movimento, manter o quadril tem 145 graus, os joelhos são 225 graus, o joelho tem 125, o quadril 125 graus de flexão, o joelho 145. Ou seja, o paciente tem que pelo menos ter, após a lesão, o membro fica com hipotrofia, com diminuição de força muscular, com encurtamento. Esse encurtamento tem que manter após os 11 meses, o paciente tem que entender que ele fazendo os alongamentos, fazendo os exercícios de acordo com o possível, ele não tem o quadro severo de marcha, ou seja, uma pessoa jovem que tem toda a atividade da vida e acaba ficando com um quadro de marcha, ou seja, ele é visto na sociedade como um sequelado. Então, isso voltando, então, esse paciente, então, ele ficou com 5 graus de funcionalidade, ou seja, a dorsiflexão partindo de 90 graus, ela tem 20 graus. Funcional, a pessoa fica com 5 graus. O caso do rapaz, ele ficou com 5 graus e ficou com a marcha de Trendelenburg, mais por encurtamento de tronco, que tem toda uma alteração. Acaba o paciente, pode ser de 1 ano, 2 anos, ele desencadeia uma escoliose bem importante, acaba tendo dor de coluna e tal, enfim. No caso agora, o que eu vou fazer, meu? Com a gravidade, eu vou fazer também uma diagonal combinada, pegando o membro contralateral como... a gente faz, digamos, o que está sendo feito? É uma diagonal, solicitando o paciente, fazendo recrutamento de dorsiflexão, que é o pé para cima, através do membro bom, se irradia para o membro acometido. Durante o atendimento, se o paciente está muito extenuado, já está cansado, então a gente tenta mudar as técnicas. Assim. Esse paciente já está fadigado. Tá? Então, eu acabo mudando as técnicas, uma hora eu faço uma percussão. O que eu estou fazendo ali? No caso, eu estou percutindo bem no início do tendão fibular.
Esse paciente ele não tem o tibial anterior, então, através da percussão, eu tento desencadear os fibulares. Então, vocês estão vendo que tem todo um reflexo bilateral lá. Ó. Então, juntamente com a percussão, juntamente com o comando verbal e juntamente com um membro contralateral, é feita a técnica. Esse vídeo eu tentei mostrar mais para os fisioterapeutas, para o pessoal que recebe um paciente com neuropraxia, que até 6 meses fica um quadro subjetivo, não tem força muscular, os exames eles ficam totalmente, a gente recebe a eletromiografia com nenhum ponto de inervação, ou acaba recebendo... A eletromiografia seria um exame para detectar o quanto que está tendo estímulo nervoso. Certo? Então, até esse exame, até 5 meses, 6 meses, esse exame não se altera. Ele fica igual. Depois disso que começa a ter uma alteração de estímulo. Então, nesse meio tempo, o médico fica acomodado. Ele fica acomodado não, mas ansioso, como o paciente também fica ansioso. Ok? Voltando nas técnicas. Então, o que eu estou fazendo aqui através de alavanca, com técnica de 3S, contrai, relaxa, contrai, para poder, com a musculatura dos gastrocnêmicos, de todo o sóleo, poder, através da contração, após o relaxamento, toda a cadeia posterior tem que ter um relaxamento maior. Então, é feito um trabalho de alavanca bem forte. Então, é toda hora alterado técnica de estimulação, de comando verbal, mas jamais deixar o paciente... Se o paciente está vendo que a técnica não está mostrando, o paciente está vendo que não está tendo estímulo. Então, isso é uma frustração. Como ele está vendo que o pé dele está melhorando, ele está vendo que o pé dele também não está. Então, se troca toda hora tentando mostrar para o paciente. Tu está entendendo, então tá. Tu está entendendo, faça como eu estou te mostrando. Muito obrigado pela atenção e logo tu vai ter mais vídeos de orientação para a parte de neuropraxia.